Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas que estão vendo ou vão ver depois gravado, né, esta palestra aqui para os cursos, né, de EAD da agronomia, engenharia ambiental, biologia, química, gestão do agronegócio e agronomia presencial, né, da Unifatesc, né, aqui, ó, Unifatesc. Então, espero que isso aqui sirva pelo seguinte. Qual que é o objetivo de nós colocarmos isso? Para vocês terem uma maior conscientização do que nós temos que fazer. Quem lembra da última palestra que nós tivemos, nós falamos sobre logística reversa. Ou seja, são pontos em que hoje nós temos que levar muito em consideração, né? Então, quando vocês, alunos, não importa se seja aqui da Unifatesc ou de outros cursos, olham na sua grade curricular, cursos como sustentabilidade, sociologia, isso, gente, hoje está muito aflorado. Então, nós temos que seguir tentando passar para vocês qual que são esses novos conceitos que estão valendo hoje para o mercado. E um deles é essa questão de sustentabilidade, ou seja, da utilização total do que entra dentro do local e ele não saia causando prejuízo, né? Então nós temos que ter isso o mais pesado possível. Mas, eu tenho que jogar algumas coisas fora. Não, você não é necessário jogar algumas coisas fora, tá bom? Então, vamos começar a nossa palestra. Deixa eu colocar aqui pra gente. Então, vocês estão vendo aí a palestra. Então, nós vamos falar sobre compostagem doméstica do lixo, né? Meu nome, como vocês estão notando, Júlio César Tocacelli Colella. Se vocês quiserem fazendo perguntas, podem fazer as perguntas, que em alguns momentos eu vou dar uma olhada aqui nos questionários, tá? Então vocês podem ir fazendo pergunta, quem estiver aqui assistindo a live ao vivo. Depois, caso vocês tenham alguma pergunta, ao final vai estar o meu e-mail. Vocês podem mandar lá para ele, tá bom? Então, voltando a palestra. Então, nós vamos falar sobre compostagem doméstica do lixo, né? Opa, acho que foi demais. Então, por que a gente composta as coisas? Então, a compostagem ela foi definida hoje em dia pela uma norma da ABNT chamada 13591 de 1996, que diz o seguinte, que a compostagem é o processo de decomposição biológica dos resíduos orgânicos realizadas em condições aeróbias, ou seja, precisa de oxigênio. Esse é um dos movimentos. Isso é um dos motivos que você tem que revolver a estrutura de compostagem por meio de uma ação de conjuntos de diversificados micro-organismos. Então, se nós formos ver, o que é compostagem principalmente? É simplesmente transformar a matéria orgânica, tanto de origem vegetal como de origem animal, em um produto, depois de transformado por esses micro-organismos, esses organismos que tem, porque nós temos também as minhocas, em um composto, né? Compostagem é caracterizada principalmente por uma ferramenta de baixo custo, né? Você não precisa, preciso comprar aquelas caixas de compostagem que eu preciso fazer uma estrutura. Não. Dependendo, você pode fazer vocês vão ver mais para frente na palestra, vocês podem fazer uma valinha dentro do solo e colocando os seus materiais ali depois cobrir. Ou vocês simplesmente podem pegar e montar um monte e esse monte vocês ficarem revolvendo. Claro. Eu quero fazer com a composteira. Então aí vocês podem fazer a construção da composteira sem problema nenhum. Mas nada impede financeiramente, né? Não importa se a pessoa está em um local ermo ou se ela mora numa grande cidade,
e tenha uma grande casa, por exemplo, duas pessoas têm condições para fazer a sua compostagem e produzir esse fertilizante orgânico que é rico em macro e micronutrientes. Né? Por que dessa compostagem? 2018, gente. 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, conhecidos carinhosamente como RSU. Principalmente o pessoal da engenharia ambiental vai falar muito sobre isso. Dos quais, desses 80 milhões, 92% foi coletado. Vai dar em torno de 78 milhões de toneladas. Cada caminhão carrega em torno de, dependendo do caminhão, por exemplo, toco, que são 2 eixos, né? Ele carrega, por exemplo, 7, 8 toneladas. Então, olha só a quantidade de caminhões que a gente pode ver que são coletados. Então, desses resíduos, quase 60% vão direto para o aterro sanitário. Ou seja, aquelas pessoas que colocam um prato, né? Colocam comida, aí eles pegam essa caneta, por exemplo, parou de funcionar, vai lá e joga a caneta no lixo, como nós vimos na última palestra, não se deve fazer isso. Ah, tem uma lâmpada, vou jogar no lixo. Coisas que não se devem colocar. Tá? Sendo que 40%, pior ainda, nem para um aterro sanitário foi. Então, hoje em dia, nós temos a legislação que fala isso, né, que rege sobre isso, mas podemos prestar atenção que ninguém anda respeitando. Boa noite, Marcela, tudo bom? Ninguém anda respeitando. Então, portanto, né, não é possível. E um outro detalhe, olha só, os resíduos sólidos urbanos que estão no aterro sanitário, 51, quase 52% poderiam virar composto orgânico. E nós não fazemos essa alteração. Então, olha o tanto de coisa que nós estamos perdendo para voltar para o nosso solo. Tá? Então, não podemos afirmar que a destinação dos resíduos orgânicos aqui no Brasil está adequada, porque, olha, mais de 50% é jogado e deixado lá. Tá? E um detalhe, mais de 50% dessa matéria orgânica, desses 51,4% de resíduo orgânico, é o putrescível mais fácil. Quem que é esse putrescível mais fácil, professor Júlio? Sabe aquele arroz que você comeu, aí sobrou sobrou um pouquinho de arroz e você joga fora? Ou quando você está lá, por exemplo, repolho. Sobre algumas folhas de repolho, por exemplo, você não vai conseguir utilizar porque está toda estourada, que está quebrada, que está lá com manchas necrosadas. Isso daí você não vai consumir. Aí você retira essas folhas, aí você joga isso daí, é um material facilmente putrescível. Tá? E poderia ser compostado. O que a maioria das pessoas fazem? Pegam esse material, colocam dentro de uma única lata de lixo, colocam esse material composto, colocam, como eu falei para vocês, uma caneta, aí coloca uma garrafa PET. Opa, temos uma aqui. Coloca uma garrafa PET, coloca várias coisas naquele mesmo local. Então, uma das coisas que nós temos que tomar sempre essa posição é essa questão de repartir, pelo menos ter uns 2 ou 3 tipos de lixo para poder fazer essa separação com muito mais facilidade. Tá? Onde podemos fazer? Tá? Vamos supor que nós conseguíssemos separar e colocar ali para o caminhão de lixo poder levar. Tá? Aqui em Maringá, por exemplo, a cidade onde eu moro, nós temos o caminhão que pega os resíduos, né, por exemplo, aqui em casa, passa 3 vezes por semana. Né? Amanhã é o dia de ele passar. Ele pode pegar os resíduos orgânicos, por exemplo. E eu posso fazer uma outra, que sempre eles passam de sábado aqui, que seriam o quê? Os materiais recicláveis, como a garrafa de refrigerante, as latinhas de refrigerante, que nós conversamos numa outra palestra.
Mas eu posso fazer a compostagem. A prefeitura poderia fazer a compostagem, por exemplo. Então, por exemplo, olha lá, nós temos a usina lá em Bremen, na Alemanha, que faz a compostagem. Olha as leiras de compostos que tem aqui. Tá? Aqui, mas não tem no Brasil. Opa, temos no Brasil várias. Aqui, prestem atenção, é melhor do que a de Bremen, se vocês prestarem atenção, pelo seguinte motivo. Além deles fazerem a compostagem, vocês podem prestar atenção que eles fazem biogás com chorume. Então, eles aproveitam duplamente esse material. Então, é muito interessante. E do mesmo jeito, vocês podem ter uma usina de compostagem. Olha que legal. Por exemplo, em Paranavaí, essa caixinha no qual a pessoa vai colocando a matéria orgânica, ou seja, os restos da cozinha, coloca, que nem está colocando ali um pouco de grama e dá uma pequena molhada. Coloca outra camada e assim por diante. Então, você pode fazer num grande tamanho, como está mostrando aí para vocês, como vocês podem fazer numa pequena caixa. Né? Mas, professor, é pequena caixa mesmo? Olha o tamanho do sapato do rapaz. Então, olha só, dá para fazer numa pequena caixa. Eu moro sozinho. Olha aqui, ó. Você pode fazer compostagem para você. Tá? Mas onde é que eu vou jogar? Mas, professor Júlio, eu vou jogar isso aonde? Eu não tenho área. Dependendo, não esquece, por exemplo, aqui em Maringá, as áreas, as casas têm que ter uma porcentagem de área no qual eles têm que ter uma reserva de grama, por exemplo, uma área permeável. Então você vai colocar grama, você pode usar essa compostagem ali, você pode, por exemplo, fazer uma floreira, e você pode utilizar. Boa noite, Dalvino. Boa noite, Milena. Tudo bom com vocês? Obrigado por estarem participando. Então, gente, nós temos vários modos de serem feitos, tá? Vocês podem utilizar isso com um monte de modelos que nós temos no mercado, tá? Então, é muito fácil para fazer isso daí. Continuando aqui, então, né, com a prática dessa compostagem, tá? A quantidade de lixo que nós colocamos lá para o caminhão de lixo puxar, né, e levar para um aterro sanitário, vai ser diminuída. Assim, eu vou aumentar o tempo de vida útil desses aterros. Essa compostagem que já vem praticada de séculos, nossos avós faziam, né? Se vocês chegarem para os seus avós, perguntarem se eles lá no sítio, o que eles faziam? Tinham um local que eles faziam um buraco, como está mostrando aqui na imagem, né? Vocês podem ver aqui na imagem, e iam jogando dentro desse buraco. Chegava no momento e fazia o quê? Fechava. E normalmente esse local era onde eles faziam a horta. Né? Quando era assim, alimentos, como está mostrando aqui na imagem, você pode fazer isso daí. Mas se eu fizer, por exemplo, um montinho, como está mostrando aqui no outro, tá? Então eu posso fazer e depois utilizar isso nos solos de jardim, nas minhas hortas, né? E eu vou contribuir para a qualidade de fogo. Mas só ali, professor, no jardim? Sabe aquele vasinho de planta que você tem? Você pode colocar ali também. Sua plantinha, a sua samambaia vai agradecer. Então, local para utilizar, gente, temos um monte. Tá? Isso não é falar assim, não faço porque eu não tenho como utilizar. Não faço porque eu moro num apartamento. Isso não é desculpa. Tá? No caso do apartamento, você vai ter que fazer um equipamento para poder utilizar. Mas você pode fazer, e caso você tenha plantas, você pode utilizar ali dentro da tua área mesmo. Né? O que eu posso usar na compostagem? O que eu posso colocar nessa estrutura? Tá? Então, eu posso utilizar principalmente quem? O lixo de cozinha, porque ele é muito fácil de ser putrescível. Tá? Mas prestem atenção. Esse segundo ponto. Lixo de jardim, ou seja, gramas, galhos, folha, né, estruturas de uma planta. Por quê? Nós temos duas diferenças muito grandes aqui. Dependendo do que nós vamos colocar, os alunos de agronomia sabem, isso aí nós temos um problema chamado de relação carbono-nitrogênio. Dependendo dessa relação que você coloque,
Você pode, em vez de ajudar a sua planta, você pode acabar matando a sua planta. Então você pode utilizar, o que você pode utilizar? Restos de legumes, verduras, frutas, alimentos, filtro com a borra do café, ou a borra do café somente, cascas de ovos, que é incrível, tem um teor de cálcio incrível dentro de casca de ovos, saquinhos de chá, galhos de poda, palha, flores, galhos de casca de ar, que é o material que vai dar estrutura para o seu composto, papel de cozinha, as caixas de ovos que vocês jogam fora, vocês podem colocar aqui para dar estrutura. Jornal antigo, isso daí vai servir para esse material de estrutura. Palhas secas e grama, detalhe, somente em pequenas quantidades, principalmente para gente que vai utilizar um composto para fazer num local urbano. Então, por exemplo, né, o que eu não posso colocar no composto? O que não pode ser usado de composto? Tá? Então, normalmente são os materiais que não vão apodrecer. Tipo, como falei para vocês, vou colocar isso aqui para apodrecer? Não dá. Vou colocar isso daqui para apodrecer? Já vou falando para vocês, pessoal que mora em Paranavaí, região, os alunos lá do presencial. Se vocês tiverem esponjas, tá? Façam a limpeza da esponja, bem, tá vendo aqui? Ela é bem limpa, tá seca, né? Ela não vai ser mais utilizada. Você pode levar lá na FATES, que nós vamos começar a recolher essas esponjas para dar o destino correto. Vocês sabem, vamos supor, se eu jogasse aqui nesse material compostado, sabe quando é que vai decompor isso aqui? Daqui a 300 anos, gente. Tá? Então é muito tempo que vai demorar para você fazer a. Vamos ver aqui que ocorreu. Tá. Então, lembrem disso daqui. Vocês têm isso daqui que vocês podem fazer né, no caso seria o quê? A logística reversa. Mas voltando ao nosso assunto, que é a compostagem, né? Voltando ainda. Você não pode colocar carvão, madeira, o toco de madeira, inclusive a que você já utilizou como churrasco, tá? Então aquele pode, não se deve colocar, tá? Por quê? Ah, mas eu posso colocar no solo diretamente? Pode, mas na compostagem, não, tá? Saco plástico que demora uma eternidade também, 200, 300 anos. Conteúdo de aspirador de pó. Por quê? Tem muito material poluente e pode matar os meus micro-organismos que vão fazer essa decomposição. Plantas doentes, plantas daninhas, porque elas podem, se não forem bem, se o composto não for muito bem feito, elas podem proliferar em cima desse material. Né? Verniz, resto de tinta, óleos, tipos de produtos químicos, resto de produto de limpeza também não devem ser utilizados. Fezes de animais domésticos, papel higiênico e fraldas, principalmente por causa de higiene. Poderíamos utilizar? Poderíamos, mas higienicamente, né, é muito questionável. Não posso usar carne, peixe, gordura ou queijo. Por quê? Eu acho que ninguém quer chegar na hora de mexer o seu composto, bater e voar um rato, por exemplo, ou aquele monte de barata. Então, não coloquem carne, peixe, gordura, porque isso daí já atrai roedores. Vidro, metais plásticos, não também. Couro, borracha, tecidos, isso devem ser o quê? Não colocados, né, nesse teu composto. Então, voltando lá, ó, vocês podem colocar materiais que sejam putrescíveis, tá? Mas, professor, como é que vai fazer isso? Então, nós temos o ciclo da matéria orgânica, né? Então, como que esse ciclo é formado? Então, os resíduos orgânicos que são produzidos aqui por nós, né, sociedade, como alimentos, varrição de praças, podas de árvores, resíduos industriais, né, eles vão passar, tem grandes nutrientes, ou seja, vocês acham, por exemplo, que
vamos supor lá aquela folha de repolho que eu falei no início da palestra. Aquela folha de repolho, ela tem um monte de nutrientes, tem nitrogênio, cálcio, magnésio, potássio, boro, enxofre, molibdênio. Então tem macros e micronutrientes. Sabe o que a gente faz? Manda tudo lá para o aterro sanitário. E aí o que a gente faz? Ah, eu preciso fazer a minha horta. Aí vai lá na loja e compra, por exemplo, o iorim, ou compra o 4,14,8, né, o nitrogênio, potássio e fósforo, que foram pegos de um local que não é aqui na nossa região, que pode ser até em outro país, retirado do solo, destruindo uma área, por exemplo, de reserva, destruindo uma montanha, fazendo, tendo, por exemplo, uso, né, o pessoal recebendo com um baixo valor e assim por diante, e nós jogando essa folha de repolho, essa folha de alface, aquele resto de macarrão, jogando fora. Então, a produção agrícola, ela, em vez de usar essa compostagem, o que ela faz? Vai comprar esse material pré-fabricado quimicamente, né? Os agroquímicos. Sendo que nós poderíamos utilizar isso daí. Hoje em dia, né, os produtores hoje estão aprendendo. Né? Então, tem gente, por exemplo, que usa compostagem de cama de frango. Detalhe, nunca joguem cama de frango diretamente nas suas hortas ou locais que vocês queiram, porque vai rebentar de tanto nutriente que tem ali dentro, principalmente de fósforo e nitrogênio. Eu não aconselho você colocar ele sem fazer essa compostagem. Outra coisa que estão utilizando muito, né? Nós temos uma colega no grupo chamada Sônia Mataruco que trabalha na Sanepar. Então o lodo das extrações de tratamento daqui, no caso aqui do estado do Paraná, né, da empresa de saneamento que é aqui no Paraná é a Sanepar, ela é utilizada, por exemplo, para adubação. Na região de Paranavaí, por exemplo, é muito utilizado nas plantas de citros. Então, e você sente o gosto disso daí na laranja que você come? No suco de laranja que você toma, você vai sentir algum gosto disso daí? Não, porque os micro-organismos decomporam esse material, transformaram em nutrientes, em matéria orgânica, e essa matéria orgânica, o nosso sistema radicular vai pegar os nutrientes e levar para suas folhas, para os seus frutos, para todas as suas estruturas. Então é muito legal isso daí. Né? Não importa o que é. Não, então eu vou fazer na minha com. Posso fazer na minha com as fraldas do meu bebê? Como eu falei lá no início. Como nós não temos um processo como a empresa de saneamento tem, eu não aconselho a nós fazermos isso. Deixe para os profissionais fazerem essa parte, tá? Então, quando nós destinamos os resíduos para fazer essa produção de matéria orgânica, nós estamos fazendo o ciclo da matéria orgânica, ou seja, ele vai voltar para a planta, vamos supor, é aquele, não sei se vocês já tiveram aquela pergunta, será que eu já tomei leite da mesma vaca? Né? Então, é a mesma coisa, dependendo você pergunta assim, será que aquela molécula, será que eu comi já a mesma molécula de carbono? Dependendo, se você fizer essa reciclagem, você vai ter comido essa molécula de carbono não uma vez, várias vezes. Né? Então, esse cenário ideal, toda a sociedade vai se tornar beneficiária, porque eu recupero nutrientes que seriam perdidos, que estariam lá no lixão, que estariam no aterro sanitário, e eles vão estar de volta no ciclo produtivo. Tá? E um detalhe, como não está indo para o aterro, não está ocupando espaço no aterro. E o que vai acontecer? Eu tenho um aumento da área, né? Eu tenho um aumento de área e um aumento de longevidade desse aterro. Então, isso ajuda em muitas coisas o ciclo da matéria orgânica. Aqui mostrando para vocês como que seria esse ciclo. Então, vamos começar lá. Produzimos alimentos. Esses alimentos vão ser, né, vamos comer. Sobra alguma coisinha, restos alimentares, né? Então, eu posso jogar no lixo, né? Coisas que, por exemplo, não são putrescíveis, que precisa, por exemplo, ser ou uma logística reversa, quebrou um prato. Eu posso colocar para a logística reversa esse prato voltar a ser, por exemplo, um piso. Não sei se vocês sabem. Ou até mesmo um prato. Porque a cerâmica, você tem como fazer esse serviço. Né?
Mas, por exemplo, aqueles tomates, aquelas duas folhinhas lá, provavelmente de um alface, eles podem ir para a pilha de compostagem, lá no recipiente, né, que nós vamos mostrar depois. Depois do ciclo de compostagem, ele vai virar um corretivo orgânico. Eu posso utilizar nas minhas plantas, que vão virar novamente alimentos, que vão para a refeição, e assim o ciclo virtuoso torna-se importante. Ou seja, essa quantidade de lixo que sai desse ciclo, dependendo, pode ser que só sejam restos alimentares. Então, esse ciclo da matéria orgânica, nem lixo vai ter. Tá? Aqui, como ocorre o processo de compostagem? Então, eu tenho a fase termófila, a mesófila e a maturação. Então, a primeira parte é quando os termófilos aeróbios... Ah, pessoal, lembra das aulas de microbiologia? Então, os termófilos... O que são os termófilos, gente? Né? Termófilos, então, eles aguentam uma temperatura maior de quanto mesmo? Vamos deixar a cabeça dos meus queridos alunos e ex-alunos aqui pensando, e quem vai ser aluno, prestem atenção na microbiologia agrícola. Olha aqui o motivo de Para que eu estudo microbiologia agrícola? Tá aqui. O que é um organismo termófilo? Né? Então, o que é? É um organismo que aguenta temperaturas acima de 40 graus Celsius, chega a 80 graus Celsius. Olha lá, olha o eixo o eixo Y lá, ó, né? Então, nota, chega a 70 graus. Então, nisso daí, ele vai fazer alterações, gera calor, porque os micro-organismos, né, eles vão estar respirando, vão estar utilizando aqui a nossa amiga mitocôndria, né? Então, vão estar aqui utilizando a nossa amiga mitocôndria, fazendo energia. Então, nisso que vai gerar energia, ele vai liberar essa energia. É que nem, por exemplo, quando vocês têm gás, né? Vocês têm a cozinha. Então, o fogo vai liberar energia que vai para a panela, o aço da panela esquenta e libera energia para a água, que libera energia para o seu alimento, que vai liberar energia para você conseguir comer e sentir um calor na tua língua. Isso é um exemplo que eu estou dando. Mas nota, esse é um momento muito crucial, essa fase termófila, tá? Porque eu tenho liberação de calor, se eu passo dessa temperatura, mesmo tendo micro-organismos termófilos, eles vão morrer. E aí vem um cheirinho muito ruim. Tá? Esse é um ponto muito crucial. Tá? Então vocês têm que mexer de vez em quando esse material. O pH vai ficar ácido e a relação carbono-nitrogênio ainda está muito alta. Então esses micro-organismos vão decompor esse material, principalmente bactérias, tá? Vão gerar esse vapor e vão começar a diminuir esse material. Tá? E vocês vai volatilizar principalmente a amônia, né? Ou seja, vai levar para o céu. Né? Como vocês sabem aqui, ó, tá vendo aqui? Como eu falo para meus alunos, tá vendo essa aqui, ó? Ó, aqui tem uma molécula de amônia aqui voando aqui, ó, um nitrogênio voando aqui, que depois vai sair, vai ter uma chuva, por exemplo, vem um raio, soca dentro, essas mesmas bactérias, no caso agora as nitrificantes, vão colocar no solo. Então isso quer dizer, tá saindo nitrogênio daqui, mas logo, logo esse nitrogênio volta para o solo, em algum lugar do planeta, né? E a planta vai poder adquirir de novo. A temperatura começa a baixar. Né? Essa temperatura baixa lá para os 36, 40 dias, aí começa a fase mesófila. O que é o meso mesmo? Micro-organismos mesófilos mesmo? Que a maioria dos micro-organismos que a gente conhece fica entre 40 e 20 graus, não é verdade? Então, vai ter uma diminuição da temperatura, vou ter uma atividade microbiana agora menor, mas agora quem que vai estar trabalhando ali? Fungos mesófilos e os actomicetes, que vão fazer o quê? Vão fazer a degradação das substâncias e transformando essas substâncias em compostos orgânicos. Isso tudo, essas duas fases iniciais, duram 90 dias. Depois eu vou ter o quê? A fase de maturação ou umificação. É aí que eles, né, vão infestar. Você vai ter, por exemplo, minhocas que vai fazer substâncias úmicas, né? E vai começar a ter uma temperatura muito baixa. Você segura, é como se você segurasse solo. Nós vamos conversar depois, tá? Então, esse pH vai ficar neutro. A relação carbono-nitrogênio fica estável, ou seja, 10 moléculas de carbono para uma nitrogênio.
E no final dessa fase, nessa fase aqui, você já pode estar utilizando esse composto nas suas plantas da tua casa ou da sua propriedade rural ou onde você queira utilizar essa compostagem. Tá? Então, como eu falei lá, por exemplo, ó, primeira fase termófila, ou a gente chama de decomposição. Né? Então, nós vamos fazer a bioestabilização. Temperaturas chegam a 70 graus, 15 dias. Né? É possível, nesse momento, como você está com uma temperatura alta desse modo, você vai matar as bactérias patogênicas, porque elas são mesófilas, graças ao bom Deus. Então vão morrer todas ali. Tá? A salmonela, de vez em quando ervas e plantas daninhas, sementes, mas não esqueçam, para quem estudou já plantas daninhas ou quem ainda não estudou, tem plantas daninhas que aguentam essa temperatura. Ovos de parasitas também vão, né, grande parte deles vão morrer. Larvas vivas não vão aguentar uma temperatura de 70 graus, né? Vão ser cozinhadas, assim como insetos, vão ser cozinhadas e vão virar matéria orgânica. Tá? Então é comum colocar sobre esse material uma camada de composto maduro, ou seja, um composto que você já fez, você coloca para quê? Para que ele dê os micro-organismos que estão ali, eles vejam, oba, alimento, e vão para cima dele. Então, não vai ter perda de calor e nem de umidade. E à medida que aí você tem um macete aqui, você pega uma barra de ferro, um ferrinho pequenininho que você tem, e você coloca lá dentro. Você tira. Se você conseguir colocar a mão na barra de ferro, né, vocês vão ver que a barra de ferro vai estar quente, tá? Você conseguir colocar a mão na barra de ferro e segurar por um tempo, beleza. Mas se você colocar a mão na barra de ferro e você ter que tirar logo porque tá quente pra caramba, pode revolver aquilo lá. Por quê? Tá passando de 70 graus. Né? Tá passando dos 65, 70 graus, que é o ideal. E isso daí vai começar a ter um cheiro muito ruim. Tá? Aí, como a gente falou, ó, a segunda fase, que é a maturação, a mesófila. Então, nós vamos ter as bactérias, actomicietes e fungos fazendo a decomposição. Lá mostra aquele tempo lá, isso aí pode demorar de 2 meses a 4 meses. Né? Então, assim, qual que é o motivo? Comprar o 414-8, por exemplo, eu vou ali no supermercado, eu compro. Né? Rapidinho, 15 minutinhos você já está com o material na mão. Composto orgânico, né? Você não tem ele de 4, você vai demorar de 4 a 6 meses para ter esse composto. E hoje em dia nós queremos tudo assim na hora, e esse é um grande problema. Né? Que eu já mando uma mensagem de WhatsApp, você quer que a pessoa já responda, já tenha respondido antes de você ter feito a pergunta. Muitas vezes eu passo por esse problema com os meus queridos alunos, que eles querem a resposta desesperadamente, mas a gente não tem como dar a resposta ainda. Temos que ter paciência. Isso daqui é um modo para a gente começar a cultivar esse momento. Paciência. E quem sabe, essa cultivação de paciência pare com esses grandes problemas que nós estamos tendo hoje no planeta. Essa falta de empatia entre as pessoas. Tá? Essa falta de paciência, porque eu quero o meu. Não quero ver um todo, quero o meu. Tá? Então, é uma coisa que nós temos que fazer. Por quê? Depois que nós terminamos isso, nós vamos ter a fase de maturação, né? Ou chamado de umificação, ou seja, nessa fase, a celulose, a lignina vão ser transformadas em substâncias úmicas e eu vou ter... como que eu vou saber que isso aí tá perfeito? Pequenos animais no solo, como quem? As minhocas. Então, se vocês olharem a imagem, ó, vocês estão vendo aqui, é toda a sequência de decomposição. Ó. Então, tudo isso que a gente conversou agora, essa seria a sequência de decomposição. Né? Então, é muito interessante quando nós olhamos essas estruturas aqui. Então, aqui, novamente, aquele gráfico de um jeito mais interessante para a gente enxergar. Olha lá, você tem a decomposição, ou seja, os materiais ainda estão grandes, mas eles têm que ser, depois nós vamos até conversar sobre isso, eles têm que ser picados. Eles vão ser decompostos, vão começar ainda a ter pedacinhos, mas eles vão ser estabilizados até chegar na umificação. Nisso que chegaram na umificação, o que eu vou enxergar? Principalmente minhocas, se eu estiver fazendo isso numa composteira, por exemplo, de solo. Posso ter minhoca no meu apartamento, professor Júlio? Pode. Existem composteiras, o que vocês já devem ter visto, vocês olham no mercado, ou vocês podem fazer a própria. Sabe aqueles gaveteiros que você vai em lojas de departamento, aqueles gaveteiros de plástico de 3
de 3 espaços, gente, dá para utilizar aqueles gaveteiros para fazer uma composteira. Claro, vocês não vão lá comprar e fazer. Sabe aquele gaveteiro que está, por exemplo, trincado, está com uma quebra, um pé meio arrebentado, mas as gavetas estão ainda em perfeito estado? Olha aqui que você pode fazer. Tá? Então, isso é uma ideia que eu passo para vocês. Como e onde eu posso fazer essa compostagem doméstica? Tá? Então, a compostagem doméstica ela pode ser feita amontoando material, como na primeira imagem, né? Uma forma de pilha, né? Então eu posso juntar uma pilha, ou seja, eu não preciso fazer uma caixinha bonitinha. Tá? Ou posso fazer ele em formato de leira, como essa segunda imagem. Então é uma pilha, mas ela é comprida. Posso fazer numa composteira, como essa imagem, que no caso ele está de madeira, mas eu posso fazer com plástico, né, com tijolo. Então, você pode fazer de vários modos. Tá? Mas a forma que você vai utilizar vai depender do quê? Do espaço que você tem aí na sua casa. Tá? Então, uma composteira ou uma pilha podem ser utilizados em espaços menores do que uma leira. Se a quantidade de material de composto for muito pequena, o aterramento, ou seja, a última imagem da direita, né, é o mais prático. Torna-se muito mais fácil. Você faz um buraco, coloca o material e fecha. Tá? Você vai... Ah, mas eu não vou usar esse material. Não é você que vai usar o material. Quem vai utilizar são as gramíneas ou as plantas que vão nascer nesse local. O sistema radicular. Notem, se vocês prestarem atenção, nessa... Né, fugiu o nome agora, desculpem, gente. Vamos colocar buraco, tá? Buraco. O Takao não me ouça. Notem que vocês têm esses sistemas radiculares aparecendo. Então, isso daí, eles vão absorver esses nutrientes. Então, é muito legal se nós fizermos desse modo. Tá? Então, quando eu faço um formato de leira, a base, gente, não pode passar de 1,5 m, tá? De largura. E eu não posso passar de uma altura de 80 a 1,20 m. De 80 centímetros a 1,20 m. Então, não são aquelas enormes que a gente viu lá naquelas indústrias. Por quê? Vai tornar isso muito difícil de você fazer revolvimento. No caso, se eu quero fazer uma composteira, tá? Então eu posso ter tamanhos, formatos, como eu falei para vocês, vocês podem ter de madeira, vocês podem usar aqueles gaveteiros, pode usar aquelas caixas de multiuso, né? E você faz os furos para usar também. Tá? Então você pode utilizar vários tipos de materiais. Tá? Mas nós temos que ver o seguinte, vai depender da sua área que você tem. Normalmente, o aconselhável é que você não passe a sua composteira de uma área maior do que 1 metro cúbico. Como que eu sei que é 1 metro cúbico, professor Júlio? Que é um... Deixa eu ver se eu acho algum... aqui. Olha, agora vocês vão falar que eu sou velhinho, hein? Meu Deus. Vocês têm aqui, ó. Opa, aqui nós temos uma caixa de disquete. Tá? E detalhe, senhores. Tem disquete aqui e novinho, ó. Novinho tem disquete aqui. Só que o meu leitor de disquete agora não está mais funcionando. Então você fez a sua composteira, né? Então, o que você vai medir na sua composteira? Altura, profundidade e largura. Multiplica um pelo outro, né? Multiplica um pelo outro, e você vai ter o quê? Essa cubagem da tua área. Então você não é aconselhável passar de 1 metro cúbico. Né? Então, o que seria 1 metro cúbico fácil? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Né? Então, isso seria 1 metro cúbico, por exemplo. O aterramento, quando eu faço no buraco, eu não posso fazer ele mais profundo que 30 centímetros. Mas, professor, por que eu não pode? E os teus sistemas radiculares? Os sistemas radiculares principais das nossas plantas, eles trabalham de 0 a 30, mas eles ficam de 0 a 20. Então, isso é muito importante para que a sua planta consiga puxar esses nutrientes também. Tá? E o local que você vai montar essa pilha, essa leira, esse aterramento, deve ser sombreado. Normalmente você pode fazer embaixo de uma árvore, tá? Ou debaixo de um... Você pode pegar um sombrite, por exemplo, 50% e colocar. Tenha fácil acesso. Tá? De preferência, como eu falei, numa sombra de árvore, para
Por que disso daí? Para que o material não resseque com tanta facilidade por causa do sol, mas que eu não tenha excesso de umidade também, tá? Em dias de chuva. Então vai chover, eu tenho uma proteção. Posso fazer outros tipos de proteção ali no local? Posso fazer outros tipos de proteção, tá? Como é que eu vou montar essa composteira, essa pilha ou essa leira? Então a compostagem é feita como se fosse um bolo, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar uma pilha de madeira entre o solo e a minha leira. Tá? Por que eu tenho que deixar em contato com o solo? Porque os micro-organismos que estão ali no solo entrem em ação. Mas, Júlio, eu moro num prédio, e daí o que eu faço? Coloco um pouco de solo. E depois, nas próximas, quando você termina a sua compostagem, pega um tanto de compostagem, reserva. Na hora que você começar, você joga essa compostagem lá dentro. Porque você vai estar jogando quem? Os micro-organismos que fizeram o serviço. É que nem você fazer iogurte. Né? Você compra, você tem o iogurte, aí você tem que fazer mais. Você pega o leite, pega um tanto de iogurte, coloca lá dentro para os micro-organismos láticos consumirem a lactose e montarem novamente o iogurte. Tá? Então é a mesma coisa. Então recomenda-se a montagem da composteira da pilha com camadas de 10 a 20 centímetros de altura de podas de galho de árvore, como vocês estão vendo nessa primeira imagem aqui. Para quê? Para que não tenha tanto contato, mas que tenha contato com o solo. Tá? Adicionar materiais de cozinha, de jardim. Então você vai fazendo essas camadas, cozinha, jardim, olha lá, composto, palha, composto, palha. Então isso quer dizer, composto, leia-se como se você estivesse utilizando as sobras lá da sua cozinha. Palha, um pouquinho de grama. Então vocês vão fazendo vão intercalando essas estruturas. E vocês vão jogar o quê? Água ali por cima. Tá? Deixem principalmente o lixo de jardim por último, porque daí ele vai servir como material de cobertura, vai proteger, por exemplo. Você lembra que a gente falou de perder umidade do solo? Então é isso daí que você vai utilizar. Então, sempre utilize, né, esse material para cobrir esses materiais, ou se você não tenha, veja se você consegue colocar um pouco de terra, como eu falei, ou até serragem. Tá? Só tomem cuidado com serragem, porque eu posso estar com cupim. E aí esses cupins vão me dar problema ali na área. Né? Composteiras, eu tenho que colocar material até atingir a capacidade, ou aquela altura que a gente já falou. Tá? E no caso de pilha e leira, não esqueçam daquela largura. Tá? Sempre numa forma de cone ou numa forma de pilha. Tá? Ou um triângulo, sempre com comprimento longitudinal muito grande. Né? Comprimento longitudinal, ou seja, a distância desse triângulo seu, com a disponibilidade que você tenha de terreno. Então, isso vai fazer o favorecimento para escorrer água de chuva. E se, por exemplo, se tiver cheia, né? A pilha já estiver na altura recomendada. Então, eu vou parar de colocar material fresco, vou cobri-la e vou começar uma nova composteira próximo da minha área. Tá? E vou fazer uma nova pilheira. Então, você tenha, vamos supor, não comece fazendo uma composteira única. Tá? Use um pedacinho pequeno, faz ali. Chegou no volume, começa a fazer a próxima. Por quê? Lembra que eu falei, demora de 4 a 6 meses? Então, aquela vai fazendo, você vai começar a fazer essa. Você vai demorar, por exemplo, vocês acham que você vai fazer em 2 dias uma pilha? Não. Vocês vão demorar, vamos supor, uma família, vai demorar em torno de 1, 2 semanas. Então, você vai demorar 1, 2 semanas quando você fiz essa aqui, você começa essa próxima. 1, 2 semanas e faz mais uma. E você vai verificar o seguinte, normalmente quando você tiver terminando uma aqui, a outra já está começando a ficar pronta. Então, aí vai aumentando essa velocidade. Então, prestar muita atenção nisso. Continuando aqui, depois dessa tomadinha de água, né? Observações que nós temos que ter nisso daí. Eu tenho... Por que eu tenho que picar, misturar e revolver? Picar, pelo seguinte motivo. Eu tenho que aumentar a área de contato dos meus materiais
com os micro-organismos. Se eu coloco uma folha muito grande, tá? A área de contato é somente aquela área lateral. Mas se eu pico essa folha, eu vou aumentar o quê? Vou ter vários pequenos fragmentos. Mas se eu for contar a área de todos esses fragmentos, vai ser muito maior do que quando a folha estava inteira. É só vocês verem, até estranho quando a gente conversa sobre isso, né? A gente fala, olha, o Paraná, fala assim, o Paraná deve ter a menor área costeira do país, né? Ledo engano. Está entre os estados do Nordeste, a menor área. Porque o Paraná, se vocês prestarem atenção, um monte de curva, tem um lago, tem um monte de curvaturas. Então, existe um maior contato do oceano com a costa paranaense. Enquanto você vai lá, por exemplo, para Sergipe, para Alagoas, é quase que uma linha reta. Então, a área de contato é muito menor. Então, por isso que nós devemos picar, para auxiliar a decomposição dos micro-organismos. Tá? Misturar esse material, como eu falei para vocês, ele deve ser misturado. Primeiramente, você vai montar como se você montasse um bolo, tá? Sempre tomando essa proporção de nitrogênio, né, e carbono, com quantidades no único material. Nunca, por exemplo, assim, tem um monte de folha de repolho. Não coloquem todas as folhas de repolho. Coloquem um pouco de folha de repolho nesse momento, junto com um pouco de alface, um arroz, tá? Tinha uma cenoura, aí você vai colocar nisso daí, tá? Então, a decomposição da matéria orgânica, ela é muito fácil, principalmente do lixo de cozinha. Então, ela vai se degradar muito rápido. E nisso, se ela se degradando, ela vai ficar com microporos. E o que vai acontecer? Cria uma camada de material compactado. A chuva não desce, mas em cima eu tenho, por exemplo, palha. E tenho outras camadas de lixo orgânico. Gente, essa água vai acumular, ela vai ficar ali e vai dar aquele cheiro ruim. Então, por isso que a gente tem que, de vez em quando, ir lá e fazer uma aeração, né? Ou seja, a gente tem que quebrar essa camada que vai impedir a aeração natural. Então, eu sempre vou fazer esse material, né? Sempre vou ficar fazendo esse movimento. Mas por que a gente faz essas camadas? Para não acontecer isso. Mas, de vez em quando, eu posso ter esse problema. Então, eu sempre tenho que estar mexendo. Tá? Só que aquele detalhe, eu não vou pegar um pedaço de galho e colocar lá dentro. Eu tenho que picar ele um pouco para colocar dentro, para facilitar novamente a compostagem. Tá? E se o material está muito seco, ou seja, a água está saindo mesmo, aí você tem que dar aquela molhadinha e mais uma mistura. Tá? Então, como é que eu vou revolver e mexer isso daí? Normalmente, quando você tem esse revolvimento, é que nem os tanques de pesca. Por que tem aquele equipamento que fica em cima batendo? Ou por que o mar tem um aparelho? As ondas do mar servem para isso. As quedas de água do rio servem para isso. Para quê? Oxigenar a água. Do mesmo modo aqui, você revolvendo o seu composto, você está colocando oxigênio ali e vai facilitar que os micro-organismos aeróbios consigam decompor, né? Fazer a primeira decomposição. E isso vai fazer o quê? Você não tem uma composteira no mesmo dia. Então, como eu falei, vai demorar para fazer, então você vai dando uma remexida naquilo ali e vai montando as outras estruturas, tá? De acordo com o que você vai gerando na tua casa. Então, quando você faz um pouco, você vai colocando aos poucos, então não tem tanto problema. Mas é aconselhável você deixar um garfo de jardim, né? Aqui estou mostrando um exemplo para vocês de garfo de jardim, mas vocês podem comprar aqueles pequenininhos, sabe aqueles laranjinhas que vende em loja de jardinagem? Vocês podem comprar aquele garfinho mesmo, tá? Aquele lá vai servir, tá? Mas o que você não pode, tá? É não revolver de vez em quando, porque você pode dar uma lentidão no processo. Então, porque aquece demais, os micro-organismos morrem, não consegue fazer decomposição, começa a cheirar mal,
você tem que sempre tomar cuidado com essa lentidão de processo. Boa noite, Anônimo! Como vai? Mas é aquele que eu estava acabando de falar. Se surge um problema, como, por exemplo, mau cheiro, né? Ou seja, o material pode estar muito molhado, como vocês estão vendo nessa imagem, tá? Ou pouco arejado, como a gente falou daquela compactação de matéria orgânica. Como que eu faço a solução disso? Revolvendo. Tá? Então eu vou revolver, né? Então vai retirar um pouco dessa água que está ali dentro, né? Posso colocar mais papel picado e folhas secas que vão puxar essa água para eles, e isso daí vai diminuir esse mau cheiro. Tá? Então vamos tomar muito cuidado com isso daí. E normalmente você, por exemplo, não protegeu e choveu. Então tomar muito cuidado. Vai fazer o quê? Isso daí, quando você deixa com muita umidade, você cria um material que a gente chama de chorume. O que dá o mau cheiro para isso daí é esse famigerado chorume. Então, nós não podemos deixar que crie esse chorume. Né? E se criar muito pouco, porque esse material é o que dá esse cheirinho, né, que você tem que até colocar, como a moça ali está colocando, um prego no nariz para poder mexer. E o cheiro é pesado. Tá? Um composto orgânico, gente, já vou avisando. Ele, quando termina, ele tem cheiro de terra úmida. Ele não tem cheiro daquele arroz, do brócolis que foi colocado ali dentro. Ele não tem cheiro disso. Ele tem cheiro de terra. Né? Então, isso é uma diferença que vocês vão encontrar. Se vamos supor que eu tenha formação de fungo, ou seja, eu vou encontrar uma branca, né? Fica um lado lá branco acinzentado, né? Então você vai ter, os alunos meus sabem, eu vou ter lá um micélio, né? Eu tenho uma estrutura miceliar. Então, eu tenho 2 pontos, né? Ou o material, ele não esquenta e nem murcha, ou seja, ele fica alto. Quando vocês fizerem a compostagem, o seu material normalmente ele vai fazer esse movimento aqui, ó, ele vai diminuir o tamanho. Tá? Normalmente, problema? Material seco. Novamente, revolve o material e água desse momento, porque agora é ao contrário do outro modo, aqui está faltando água no material. Se eu tiver mosca, você pode ter colocado carne, tá? Queijo, então não é aconselhável você colocar. Então, como que eu faço isso? Coloco folha seca, ou coloco terra, ou coloco uma outra compostagem que eu tinha. Tá? Se o material apresentar aquele cheiro de amônia, né? Parece aquele cheiro horrível de amônia, então normalmente eu tenho muito nutriente, eu coloquei demais. Tá? Então na próxima vez eu me lembro, putz, eu coloquei muita folha de repolho, então na próxima vez eu vou colocar menos. Ou eu vou colocar junto com essa folha de repolho, eu vou colocar outros produtos, vou separar, vou colocar outras camadas, em vez de fazer uma camada com folha de repolho, né? Eu vou fazer uma camada de folha de repolho com alface, tomate e brócolis, na outra eu vou colocar essa folha de repolho junto com espinafre que eu comi, e assim vocês vão fazendo as suas camadas, né? E vão fazendo essas estruturas, que daí vai diminuir esse cheiro de amônia. Como eu falei para vocês, voltando aqui, como eu falei para vocês, essa amônia são as bactérias que estão decompondo, jogando esse nitrogênio para o ar para ser fixado em outro local. Né? Os produtores de soja agradecem. Então, vejam isso. Mas só que eu não posso ter cheiro de amônia tão forte. Porque aí nós estamos falando que os micro-organismos estão trabalhando com muita força, fica chato, principalmente você dentro de um apartamento, que os seus vizinhos vão ver aquele cheiro de amônia saindo lá de dentro. Então, tomar muito cuidado quando for fazer isso daí. Né? E como que eu sei que o composto está pronto? Então, o tempo de decomposição e de maturação depende desses pontos. A temperatura, a umidade desse composto, a quantidade e o tipo de material que eu vou usar. Então, esses 3 pontos, tá, ele vai variar. Então, pode ser que aquela pilha que eu tenha do lado, e depois de 2 semanas eu monte a outra, pode ser que essa daqui vai mais rápido que essa. Por quê?
dependendo do material que estava lá para fazer putrefação, é muito mais difícil de ser putrificado do que dessa pilha. Então, vai variar. Então, eles precisam de condições ideais para fazer. Tá? Especialmente umidade e temperatura é um bom indicador. Então, se o meu material não está tão úmido e tem uma temperatura que você coloca assim, parece que você está pegando terra na mão, tá? Isso é um indicativo que o composto já está o quê? Estabilizado e pronto para ser ou armazenado ou utilizado já diretamente. Tá? Então aqui mostra para vocês como que você vai verificar isso aí. O composto pronto parece terra. Oh, professor Júlio, mas isso aí é terra. Não, isso é o composto. Vai ter essa cor escura, vai ter aquele cheiro de terra, e quando a gente pega esse material e esfrega nas mãos, tá? A minha mão não vai sujar com tanta facilidade. Normalmente o composto é feito por compostagem doméstica, vai liberar, olha, demora de 6 meses a 1 ano para que ocorra esse movimento. Posso usar antes, professor Júlio? Pode, mas antes de, não pode usar antes daquelas 2 primeiras fases, da mesófila e da termófila e da mesófila. Depois você pode utilizar, porque você vai entrando na estabilização. Tá? Pode utilizar sem problema, ou seja, está ali 6 meses, mas com 4, 5 meses você já pode estar utilizando. Como eu falei, depende da temperatura, da umidade, da quantidade, do tipo de material que vai ser decomposto. Aí ele pode ser que eu não consiga tirar nem com 6 meses. Né? Por isso que está lá, 6 meses até 1 ano, para eu ter uma estabilização desse tipo. Para que vai servir esse composto? Nós estamos falando de um fertilizante orgânico que você pode utilizar em qualquer lugar, pois apresenta um teor expressivo de matéria orgânica estabilizada e está umificada. Umificada? Sim, senhores, isso é se você tem minhoca, tá? Vamos colocar a palavra correta, o cocôzinho da minhoca chama-se humus, tá? Então esse composto é usado no solo principalmente como corretivo orgânico, especialmente em solos argilosos, como aqui da cidade de Maringá, ou arenosos, como na cidade de Paranavaí, ou em outras cidades, né, de São Paulo e subindo ao norte do Brasil. Tá? Especialmente, né? Então, normalmente, eu vou utilizar isso, desculpa, ali está um erro ali, são pobres em matéria orgânica. Tá? Eu tenho um aumento da capacidade de retenção de água, porque eles vão funcionar com uma esponja. Então, retém água. Aí, na hora que você aperta, a água sai. A mesma coisa a planta. Na hora que o sistema radicular entra, ele vai conseguir puxar aquela água que ficou retida na esponja. Então, se nós tivermos alguns tempos, como nós estamos vendo, de falta de água, a água pode estar ali. Melhora a estruturação de solo, melhora a aeração, aumenta a capacidade de troca iônica, tá? Proporciona uma absorção maior de nutrientes do solo. Quando a gente fala em troca iônica, o que acontece? Principalmente pH, é fonte de macronutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, tá? E outros que nós podemos ter. Tá? Então, as principais vantagens do uso de composto vão ser quais? Né? Você ter esses nutrientes sempre à sua disposição, você ter essa oxigenação do meu solo, porque não esqueçam, o sistema radicular também respira, tá? Assim como os micro-organismos que estão ali no solo também vão respirar. Os nutrientes vão chegar à minha planta, tá? E a água vai conseguir percolar pelo meu solo, vai conseguir descer pelo meu solo e conseguir fixar em alguns pontos. E isso daí ter como água para as minhas plantas. Tá? Como que eu posso usar esse composto? Primeiro, eu não devo pegar esse composto direto dali e já colocar na área. Tá? Então, eu posso utilizar no meu jardim, na minha horta, nas minhas árvores frutíferas, no meu bonsai, por exemplo, tá? Mas eu tenho que peneirar, principalmente numa malha de 1 ou 2 centímetros. Por quê? Para ele ficar em formato de solo, literalmente, tá? O material que você ficou na peneira, você simplesmente pega e joga na próxima composteira. E ele vai o quê? Degradar novamente. E serve como inóculo para acelerar a compostagem desse novo lote que você está preparando. Então, fica a dica aqui para vocês. Né?
Fez a peneiragem, é isso que sobrou na peneira, coloquem no outro... Ô, Júlio, mas eu preciso comprar uma peneira desse tamanho? Eu preciso de um carrinho de mão? Não, gente. Vocês podem chegar, por exemplo, irem numa loja de departamento e comprar aquelas peneiras, não aquela pequenininha, pelo amor de Deus, tá? Mas uma peneira maior. Vocês colocam o solo, batem, por exemplo, tem um pote de sorvete que vocês não usam, ou um balde que vocês não vão, né, não utilizam muito, vocês vão, batem e fazem aquele balde servir como o quê? Um local para depositar esse material que foi compostado. Aí você pega desse balde e vai colocando nas suas plantinhas da sua casa, ou da sua horta, ou a árvore da frente da sua casa também. Olha que interessante para nós utilizarmos, tá? Então, o composto deve ser aplicado sobre o solo e não enterrado em camadas profundas. Espera aí, Júlio. Você agora há pouco, no início da palestra, falou que se eu jogar, por exemplo, as minhas folhas, se eu sou pequeno, quero fazer lá um buraco para colocar ali. Então, para lá, está errado aquilo lá, então? Não está errado. Por quê? Ainda não foi feita a compostagem. Aqui nós estamos falando depois que o material foi composto. Tá? Então você vai colocar na parte de cima. Por quê? O nosso sistema radicular principal ele está entre a camada de 0 a 20 centímetros. As raízes que mais pegam nutrientes estão naquela camada. Então, se você coloca aqui em cima, na medida que vai, por exemplo, a água vai caindo, essa água vai fazendo com que esse material ele penetre no seu solo e vá dando nutrientes para o seu sistema radicular. Isso sem contar os micro-organismos que vão ainda decompor alguns materiais que ainda não foram tão bem decompostos. Então é muito interessante isso para a gente. Tá? Como é que eu vou utilizar, gente? Tá? Então, normalmente, nós utilizamos cerca de 2,5 litros por metro quadrado. Mas, Júlio, como é que eu vou fazer isso? Tem um vaso desse tamanho. Mais ou menos uma pegada da sua mão. Tá ótimo para a tua área. Um vaso aqueles mais compridinhos. Só vocês pegarem. Vocês olharam lá, eu falei um vaso desse tamanho. Esse vaso deu o dobro. 2 mãozadas. Vamos colocar. É uma medição que meus professores da agronomia que não me ouçam. Tá? Mas 2 mãozadas. Tá? Então, com isso daí você vai utilizar. Mas se você verificar que está com falta de nitrogênio, como que eu verifico se está com falta de nitrogênio? Folhas estão amarelas, ou as folhas estão pequenas, aí eu aumento um pouco o volume da minha mãozada. Tá? Notem essas hortas aqui, por exemplo. Se vocês prestarem atenção, toda essa parte escura que vocês estão vendo, na verdade, é material composto. Olha só a diferença do solo. Dá para enxergar o solo nu aqui, ó. Olha a diferença do solo aqui com aqui. Então é muito diferente esse solo. Tá? Senhores, muito obrigado pela presença dos senhores. Já digo o seguinte, tá? Essa palestra, como vocês devem estar notando, ela está sendo gravada e, à medida que eu estou falando aqui, o sistema está montando legendas em alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, Klingon e em português. Ou seja, se vocês tiverem pessoas de outros países ou pessoas que tenham algum problema de audição, eles podem ler toda a palestra que eu acabei de falar para vocês. E se uma nave Klingon estiver passando aqui pelo planeta Terra, né? O Klingon é esse soldado aí, na verdade, eu sou fã de Jornada nas Estrelas, né? Então, se uma nave Klingon tiver, se vocês, Klingon, estiverem passando por aqui, façam compostagem dentro da sua nave. Quem sabe não vai ser muito legal, né? E caso vocês queiram assistir ou queiram passar para os seus colegas assistirem, vai estar em 2 locais. Um é nesse que vocês acessaram para vir aqui assistir a palestra, tá? E o outro é no YouTube da Agronomia da Unifatesc, que na verdade vai servir para toda a área de agrárias da Unifatesc, no qual vai estar incluído gestão do agronegócio, engenharia ambiental e biologia e química. Tá? Mas o que a gente tem a ver com agrárias, professor? Química.
Tudo isso que a gente acabou de falar, carbono, nitrogênio, magnésio, potássio, boro, o que é isso, gente? É português? Não, é química. Relação carbono-nitrogênio, o que é isso? Química. Biologia, não falamos de micro-organismos agora há pouco? Putrefação. Então, vocês não estão tão fora da área de agrária, só para avisar, tá? Então, vamos lá para frente, tá bom, pessoal? Caso vocês queiram entrar em contato comigo, tá aqui o meu e-mail, né? julio.colela@fatec.edu.br. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos, né? Obrigado, Milena. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos. Uma boa noite. Passem isso para frente, porque é muito importante. Nós temos várias pessoas fazendo, porque isso daí é o futuro, gente. Sem brincadeira. Isso é o futuro que nós temos. Tá bom? Muito obrigado a todos que participaram e que vão assistir. Não esqueçam, não se preocupe. Eu tenho um amigo meu que mora na Inglaterra, que sabe inglês. Eu falei para vocês, a palestra vai estar legendada. Tem uma pessoa que mora na Itália. Seu Caetano, meu vulgo pai, pode passar para os nossos parentes lá da Itália. Olha que legal. Beleza, gente? Tchau para todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau.